tudo que nós mais precisamos é de ser salvos. Porque o que adianta ter saúde e perder a salvação? O que adianta ter emprego e perder a salvação? O que adianta ter diploma e perder salvação? O que adianta ter casa e carro e perder salvação? Então, de tudo que nós temos nessa vida, o mais importante é a gente ser salvo. São Felipe Neri, é louco quem não pensa na sua salvação, é louco. Então como é que um cristão encara a morte? Ele se prepara para ela, buscando dia após dia a sua salvação pessoal. E deixa eu te falar algo importante, a salvação é pessoal. Diga comigo, a salvação é pessoal. Sabe o que isso significa? Que eu não consigo salvar você. Eu só vou conseguir salvar a mim mesmo. Significa que o pai não vai conseguir salvar os filhos. Significa que a esposa não vai conseguir salvar o marido. Porque a salvação é pessoal. Eu não posso aceitar Jesus por você. E aí você pode me dizer, mas e aquela passagem que diz, se você crer em Jesus, será salvo você e tua família? Sim, você vive uma fé tão grande, você vive a tua vida com Deus tão forte, que você acaba contagiando a sua família. Quando a sua família abraça a fé, eles recebem salvação. Ou seja, crê em Jesus e você vai conseguir contagiar a sua família. Mas não é, senão seria fácil você se salvar os outros. Porque você aceitou Jesus, todo mundo da sua família está salvo, não? Então, gente, nós temos que viver uma vida neste mundo preocupados com a nossa salvação, e a salvação é pessoal. A Bíblia diz algo interessante, quando Jesus voltar, numa mesma cama vai estar um homem e uma mulher, o casal, aí a mulher vai para o céu, o marido vai para o inferno. Numa mesma família, uns vão para o céu, outros vão para o inferno, é a Bíblia quem diz isso. Agora você deve cuidar da tua salvação, mas deve se preocupar com a salvação dos seus. Você não pode salvar os outros, você não pode aceitar Jesus pelos outros, mas você pode colaborar com os outros, você pode evangelizar a sua família, você pode falar de Deus para a sua família, porque quem salva na verdade é Jesus, só em Jesus a salvação. Então você pode para a sua família, para a sua casa, para os seus amigos, para a sua vizinhança falar de Jesus, e se ele aceitar Jesus, ele será salvo. Temos que viver uma vida buscando a nossa salvação, amém? É preciso cuidar da nossa salvação. Por isto, preste atenção, por isto a igreja está nos entregando a quaresma. O que é este período quaresmal? É a igreja dizendo para você, você precisa ser salvo. Para ser salvo, você precisa se converter. Então, a igreja está oferecendo a você 40 dias de bênção, 40 dias de graça, para que você faça um período forte de conversão, porque a igreja entende que o que há de mais importante na sua vida é que você seja salvo. E para que eu seja salvo, eu preciso me converter. Eu preciso abandonar os meus pecados. Eu preciso abandonar de vida, abandonar a vida errada. Porque tem um bando de gente pensando assim, não importa o que você faça, que Deus vai acolher todo mundo no céu. Ei, tá cheio de gente pensando assim. Você pode se prostituir, você pode beber à vontade, se embriagar, você pode viver a vida do jeito que você quiser, porque Deus é misericordioso e no final de tudo, Ele vai me colocar no céu. Só que a Bíblia diz o contrário.
A Bíblia que eu conheço diz o contrário. A Bíblia diz, por exemplo, em Gálatas 5, que aqueles que vivem o adultério, que aqueles que vivem na fornicação, que é sexo fora do casamento, que aqueles que vivem no pecado, nos pecados graves, chega a dizer até da bebedeira, chega a dizer das invejas, dos ciúmes, das calúnias, diz lá a Bíblia que estas pessoas não herdarão o reino de Deus. A Bíblia, existem várias passagens bíblicas que dizem: os adúlteros não herdarão o reino dos céus, os que praticarem isso não herdarão o reino dos céus. Ora, a Bíblia está dizendo. Portanto, a igreja não está dando 40 dias à toa, é 40 dias para eu me converter. E a gente está precisando se converter, sim ou não? Muito. Eu, Frei Gilson, já me confessei antes da quaresma. E por que eu me confesso? Porque eu não me converti ainda. Porque se eu tivesse me convertido, eu não precisava nem me confessar. Se eu já fosse santo, eu não precisava nem me confessar. Mas por que preciso me confessar? Porque tem realidades na minha vida que ainda não estão convertidas. E nesta quaresma eu vou trabalhar sério em muitas áreas da minha vida para me converter mais. Porque a conversão é diária.